Então hoje, acima de tudo, venho aqui falar sobre o que é o processo de fechar ciclos. E fechar ciclos dá para muita coisa na nossa vida, nomeadamente fechar um ciclo pode estar relacionado com uma mudança de casa, uma mudança de um emprego, o final de uma amizade, a mudança de uma localidade ou de um país. É um fechar de ciclos. Nós temos vários ciclos na nossa vida. É importante começar por termos a ideia, e quase todas temos, que o que é um ciclo. Portanto, eu, se quero entender se fechei ciclos na minha vida ou se tenho ciclos em aberto, primeiro tenho que reconhecer o que é um ciclo. E antes de reconhecer o que é um ciclo, entender que a própria vida é cíclica. E tudo à nossa volta nos demonstra esta ciclicidade. Ciclicidade é movimento, é mudança. A vida é cíclica, nós mesmos somos ciclos. Nascimento, infância, adolescência, a fase adulta, idosos, terceira idade, até chegarmos à nossa morte. A nossa partida é um ciclo da nossa vida, é uma condição inerente a todos os seres vivos. A própria natureza mostra-nos a ciclicidade do dia, da noite, das estações do ano, o movimento da lua, do sol, dos astros. O tempo em si, para nós, é um movimento cíclico e, portanto, nós mesmas, enquanto mulheres, acima de tudo, somos seres cíclicos. Temos este ciclo da natureza dentro de nós. Nós, mulheres especialmente, devido ao nosso uso, a toda a ciclicidade feminina, e o homem também, nós mais conectados ao ciclo lunar e os homens mais conectados no ciclo solar. Então, é uma condição que nós conseguimos entender a um nível conceptual, contudo, ao nível da integração, de integrarmos esta experiência da vida e abraçá-la neste movimento sem resistência e deixarmos fluir nesta dança, neste movimento, é aquilo que realmente nós oferecemos mais resistência, temos mais esforço e que aprendemos uma luta, muitas vezes. Porque nós não abraçamos este movimento na confiança de que tudo vem por um motivo e que tudo vai também por um motivo. Então, uma das grandes energias que nós empreendemos, principalmente num processo de fechar ciclos ou de não fechar ciclos, tem a ver com a energia do controle. Nós não aceitamos o movimento e a mudança. Nós queremos controlar a vida. E controlar a vida é queremos controlar os outros e muitas vezes queremos controlar-nos a nós mesmos. De várias formas. Então, é entendendo, é vivendo que realmente nós nos damos a oportunidade, entregando-nos, rendendo-nos, que nós damos a oportunidade à vida de ser vida, porque ela é um movimento por si só, mas sobretudo de vivermos as experiências. Porque vida é movimento, a vida são experiências e é na experiência que nós transformamos conhecimento em sabedoria. Tudo numa aprendizagem em consciência amorosa. Não vamos estar na parte intelectual, mental, nós efetivamente estamos no sentido da vida, nesse fluxo, quando nos permitimos estar no coração. Então, o processo de fechar ciclos é um processo de rendição e de estar no coração, de abrirmos o coração à vida, sobretudo de relaxarmos e permitirmos sair dessa energia do controle e aceitarmos que a vida é como é e que tudo o que acontece, acontece por algum motivo. Quando resistimos a esse movimento, então nós não estamos a permitir que a vida por si só promove, melhor, a vida continua a ser essa mudança, mas nós estamos em contraciclo, é como se estivéssemos a remar contra a maré. Nós não permitimos e não saímos de uma zona do tempo-espaço, uma zona energética do tempo-espaço do passado, e estamos agarrados, estamos retidos, obstinados a um passado, passo a redundância, que já passou, e desperdiçamos as oportunidades que estão a acontecer à nossa frente no momento presente. Nós não estamos, aquilo que chamamos de estar mindfulness, ou seja, estamos completamente a ver uma realidade em função de um tempo lá atrás, de uma emoção que eu continuo a viver e a reviver como se lá estivesse, não me permitindo estar no aqui e agora. Então, não fechar um ciclo, ter um ciclo em aberto, na verdade, é pura não aceitação. Eu não aceito que algo aconteceu de alguma forma, eu não aceito algo no outro, eu não aceito algo em mim.
eu não aceito algo na vida. E por conseguinte, a aceitação está intimamente ligada ao perdão, vamos já saber. E este perdão, muitas vezes, e neste fechar de ciclo nós vamos entendendo, claro que nós temos imensas emoções negativas, muitas vezes relativas à situação, às pessoas, mas efetivamente o perdão é perdoar-nos a nós mesmos. O primeiro perdão é o auto-perdão. E nesse reconhecimento, nesse movimento, é que nós vamos conseguir perdoar o outro e reconhecer, na verdade, reconhecermos que somos uma essência de amor e que o outro também é essa essência, que fazemos parte do mesmo. Então, fechar um ciclo é um processo de aceitação e de perdão em amor. Amor condicional, incondicional, perdão, em amor incondicional. Fechar um ciclo é desapegar-me, é libertar-me do passado. Não é rejeitar, não é eu não quero saber. É eu abrir o coração, render-me nessa aceitação, nesse perdão e sentir gratidão por tudo o que eu vivi. E, sobretudo, reconhecer que essa experiência da minha vida me trouxe uma oportunidade de evolução. Uma oportunidade de eu resgatar sabedoria. Uma oportunidade de eu me reconhecer. Uma oportunidade, sobretudo, de eu me libertar também de padrões e, sobretudo, libertar-me da identidade, do ego. Porque isto é o ponto fundamental de uma situação de não encerrar ciclo. Intimamente ligado a um ciclo está a dor. E essa dor vem do apego que eu tenho ao que vivi, ao que fui ou com quem vivi. Fechar um ciclo é libertar o passado. É aceitar, é avançar na vida. Não é correr para passar passos à frente, mas sobretudo desprender, deixar ir, deixar seguir. O amor é liberdade. E claro que existem, e vocês são vários, e certamente tiveram as vossas experiências, e cada uma tem a sua experiência, mas existem várias questões que ficam pendentes das relações anteriores. Mesmo que tenha sido uma relação que possa ter terminado pacificamente, vamos colocar assim as coisas, existe aqui algo que efetivamente nós não conseguimos desapegar. Existe algo efetivamente que nós não conseguimos aceitar. E o mesmo é válido, ou é validado, para situações mais desafiantes, em que efetivamente não existiu uma conexão, ou não perpetuou uma relação sequer de amizade. E a base é sempre a mesma. Primeiro, eu poderia dissertar aqui um pouco e falar de tudo isto em relação à outra pessoa, mas não é isso que compreende encerrar um ciclo. Nós não vamos trabalhar o outro. A fechar um ciclo, a responsabilidade, como vamos perceber, é inteiramente nossa. Eu nunca posso responsabilizar a outra pessoa porque eu não consigo encerrar um ciclo. Eu sou, ou eu tenho, o poder de transformar ou de fechar este ciclo na minha vida se eu me predispor, se eu abrir o meu coração, ou se eu tiver essa vontade, essa motivação, efetivamente, para encerrar esse ciclo. E creio eu, por experiência própria, que muitas vezes essa decisão, essa escolha do coração é a parte mais difícil, porque está efetivamente ligada à questão do apego, que é aqui o buzilis da questão. Quando nós não fechamos ciclos, nós sentimos dor de alguma forma. Dor ou sofrimento. Às vezes o sofrimento pode ser pela felicidade que eu senti. Eu posso não ter fechado um ciclo e posso sofrer porque eu estou constantemente a recordar os bons momentos. A tendência a recordar-nos os maus. Tudo bem, ou os menos bons, vamos dizer assim. Mas há também padrões de não fechar ciclos em que estamos constantemente a reviver, não é? Que é a saudade de um passado, esta nostalgia de ficarmos agarrados a esse momento pelas emoções mais positivas. E não deixa de ser dor, não deixa de ser um bloqueio na nossa vida, ou seja, não conseguimos avançar. E essa dor vem pela sensação de que perdemos algo. Tenha já esse ciclo terminado recentemente ou há mais tempo atrás, no passado. Nós temos sempre a sensação, quando um ciclo termina, e aqui atenção, já estou a falar mais de relacionamentos, mas mesmo ao nível profissional, mesmo numa mudança de uma casa, ou quando mudamos de família, seja, há várias mudanças na nossa vida,
isto é um ciclo, é uma mudança, nós sentimos que perdemos algo. Perdemos algo ao nível externo e parece que perdemos algo ao nível interno. No nível externo tem a ver com as pessoas, com as coisas, isso é fácil identificar. Não é? Eu deixei a minha casa para trás, vou lá, deixei uma casa para trás, deixei os animais, deixei um espaço energético. E internamente nós sentimos que parte de nós também ficou lá. Muitas vezes nós achamos que eu nunca mais vou conseguir ser feliz, eu não vou encontrar mais uma pessoa daquela natureza, não vai ser possível viver aquelas situações novamente. Ou seja, ficamos com partes soltas da nossa própria energia, mas sobretudo de uma questão daquilo que nós temos como a identidade. Nós identificamos com algo. E quando nos identificamos, nós solidificamos. Então nós achamos que somos a situação. Nós achamos que somos a relação. Nós achamos que nós somos a casa, o gato, o periquito, tudo o que tínhamos, e nós achamos que nós somos o nosso passado. E esquecemos que nós somos o que somos. Nós não somos o que temos, nós somos puro amor. Somos esse espaço. E, na verdade, isso não tem identidade a não ser amor. Então, há uma desconstrução muito grande. Há uma destruturação. A sensação que nós temos é que, efetivamente, fica tudo solto, não é? Da estrutura à nossa volta, mas perdemos a nós mesmos. Então, vêm as emoções. Vêm as emoções do falso sentido e que nós muitas vezes temos, que somos frágeis, ficamos fragilizadas, não é? Há um sentimento de derrota. Sentimos derrotadas. E depois cada uma aponta o dedo à sua maneira, atenção. Ou sentimos derrotadas pela pessoa com quem estávamos, ou pela situação, ou pela vida. Não é? Ficamos incrédulas, portanto, não aceitamos. Podem haver os sentimentos de vergonha, ou seja, não nos queremos expor, se temos receio do julgamento do outro, mas, sobretudo, o maior medo é o auto-julgamento. Porque, atenção, associado a tudo isto, nós, como eu disse, nós vamos apontar o dedo a alguma coisa, a alguém. Nós vamos tentar encontrar uma âncora para justificar, que é isto que nós depois acabamos por despoltar. São as questões todas à procura da causa da situação. Isto também nos faz ficar enredadas neste passado. Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que não foi desta forma? O que é que levou a isto? Estamos constantemente a reviver esta situação e a não ter respostas. E é em vão, porque é um desgaste enorme ao nível energético. E isto está muito associado a todos os conceitos, aos padrões, à autoimagem, ao autoconhecimento que nós temos de nós. Mas o verdadeiro sentimento que nós temos aqui é de perda, de fracasso. Completamente. Nós sentimos que perdemos algo. E como eu falava, isso tem a ver com a identidade. A identidade, o ego, que nos faz acreditar que nós somos aquilo, mas nós somos muito mais do que isso, e nesse muito mais nós somos simplesmente amor. Então também vos digo uma coisa, fechar um ciclo de relacionamento é uma oportunidade maravilhosa da vida para desconstruirmos muito ou grande parte do nosso ego, daquilo que temos como identidade. Caem completamente os blocos, ficamos completamente despidos. Por isso é que é a sensação de fragilidade. Mas essa é uma ilusão, porque dessa fragilidade, desse falso sentido de fragilidade, vem muito conhecimento que realmente nós reconhecendo vai ser pura sabedoria, um néctar da vida. O que é que não nos permite ter esta visão? São aquilo que os tibetanos chamam dos 3 venenos mentais. Como eu falei já aí muito do apego, e o apego é o vínculo afetivo que nós temos. E o vínculo afetivo, nós depois vamos reconhecer que chega a um ponto que não é amor, não é? É mesmo apego. Mas grande parte das relações são baseadas no apego. Amor é liberdade, dá espaço, deixa acontecer, traz aceitação. Isso é maravilhoso. E acontece em situações dessas, no finais de ciclo. Mas o apego do eu quero, é meu, eu desejo, não é? Criar solidez ou solidificar as situações na vida, é o que traz estes vínculos, este apego. Quer seja às questões materiais, como eu falei, mas principalmente à pessoa. E isso, muitas vezes, é porque nós acreditamos que a fonte da felicidade está fora e não dentro de nós. Então eu acho que sou feliz porque estou com aquela pessoa.
Eu acho que estou feliz porque vivo naquela casa, porque estou naquela relação, porque tenho uma suposta estrutura, porque tenho uma família. Então também há falta de verdade para connosco, e vamos falar disto mais à frente. E, claro, isto pode ser o mesmo válido para o outro lado da relação. Atenção. O segundo veneno mental é a raiva. Se o apego é algo que eu desejo, que eu quero, que eu solidifico, que eu agarro, a raiva é algo que eu rejeito. Eu não quero, eu não aceito, eu não gosto. Eu não aceito que isto me aconteceu, eu não gosto. O que é que foi assim? O que é que tinha que me acontecer? Mas porquê que... E eu... Vamos gerar esta emoção de raiva, que, vos digo já, não é má de todo. Nós temos tendência a achar que a raiva e é efetivamente uma emoção negativa, mas que, como qualquer tipo de energia, pode ser transmutada e podemos utilizar o potencial da raiva, efetivamente, para empreender a ação, a motivação. E a raiva é uma das fases que faz parte deste processo de fechar ciclos. Então, o que nós muitas vezes também fazemos e não nos permite fechar o ciclo é não vivermos também as emoções. E isto é transversal, está muito enraizado. Não só na sociedade, mas também nós mulheres temos aqui bastantes padrões e muitos deles vêm do inconsciente coletivo. Então, sim, não é bonito sentirmos determinadas coisas, não é bonito expressarmos, não é bonito não gostar, sentir a raiva, mas ela existe e está lá. Muitas vezes disfarçada sob esta forma do eu não quero, eu não gosto. Ou simplesmente quando eu fujo de uma situação. Muitas vezes não fechamos ciclos porque fugimos de fechar ciclos. Fugimos de enfrentar. E enfrentar não é confrontar, é de viver o que temos para viver. Na verdade é isto. Fechar um ciclo é vivermos o que temos para viver. Na sua plenitude, sem classificarmos, sem catalogarmos de bom, mau, do eu devia ou eu não devia. E o terceiro veneno mental é a ignorância. E esta ignorância não é ignorância intelectual. A ignorância é da forma como nós vemos a vida, como vemos aquilo que está à nossa frente. A ignorância é a visão da realidade que está à nossa frente, é vermos a vida como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse. Então isto traz-nos as tais expectativas, não é? E vivemos constantemente neste remoinho de emoções. Eu gosto, eu quero, eu não quero. E o que é que era suposto ter acontecido? Ou o que é que eu gostaria, como é que eu gostaria que estivesse a minha vida? E efetivamente não está, ou ela não é. Mas ainda de uma forma mais profunda, nós conseguimos olhar para a situação, não com uma visão, numa perspectiva afunilada, ou seja, linear, por assim dizer, da vida, mas vemos uma perspectiva mais abrangente de existência. Ou seja, aquilo que nós podemos chamar de uma visão mais espiritual. Ou seja, o que é que está para além daquilo que é o óbvio nesta situação. E é daqui que vem a grande aprendizagem, é aqui que está a grande verdade. Então, à volta disto tudo estão os nossos medos, minhas queridas. À volta disto tudo estão os nossos medos. E estes medos, eles não nasceram, não cresceram agora. Os medos vêm das nossas feridas primárias. Algo que nós experienciamos lá atrás, na nossa infância. Nos causaram registros que podemos dizer que são registros traumáticos, e a palavra trauma está muito associada a algo grandioso, mas o grandioso tem a ver com a parte emocional. Eu não consigo, a grandioso de trauma é algo que eu não consigo transmutar. É um registro profundo que eu tomo como uma verdade absoluta. Então, perante estas condições, é muito natural que surjam estes medos, estes registros, estas feridas primárias, que estão muito associadas à solidão, ao abandono, à rejeição, à exclusão, entre outras, e um forte sentido de não pertença. Porque, na verdade, o que todos procuramos aqui é encontrar o sentido da pertença na vida. Isso dava pano para manga, para filosofarmos aqui, ou filosofarmos, ou pelo menos trabalharmos a nossa consciência. Tudo o que nós buscamos na vida é sempre o sentido da pertença, de pertencermos a uma família, de pertencermos a uma casa, de pertencermos a um grupo, de pertencermos a uma profissão, a uma categoria.
Mas o verdadeiro sentido da pertença tem a ver com estarmos no coração. Se eu estou no coração, eu já reconheço que eu já sou, eu não tenho que procurar ser. Então, na verdade, essa felicidade, como eu falei há pouco, não está fora, está em nós. É um reconhecimento de que eu já sou. Eu já pertenço, porque eu já sou, eu naturalmente já pertenço. Pertenço à vida, pertenço ao amor, eu sou amor. E isto está também, obviamente, conectado com o sentido de estarmos aqui presentes, estarmos enraizados. Para mim, o estar enraizado é estarmos na total consciência do sentido da pertença. É estarmos no fluxo, na dança da vida. É aceitarmos a nossa vida com gratidão e vivermos com alegria tudo aquilo que nos é apresentado, sem resistências, sem rejeitarmos, mas simplesmente com esta consciência amorosa, como eu falei, de que tudo vem com um propósito e que tudo é uma oportunidade. Então, a única forma que eu tenho é ir ao coração. Então, o processo, fechar ciclos, é sempre um processo de amor incondicional. É um processo de me amar e, nesse movimento, eu amar o outro. E porquê é que nós não conseguimos? Porquê é que temos esta dificuldade? Isto é transversal a quase tudo na vida. Porque a nossa tendência, como temos estas feridas primárias, que mediante determinadas condições na nossa vida, elas vêm à superfície, nós somos seres reativos. A primeira coisa que nós fazemos é proteger. E o que é que nós protegemos? O nosso bem mais precioso. De uma forma inconsciente. Nós não protegemos o corpo físico, nós protegemos o nosso coração. Então a tendência é fechar o coração. E fechar o coração cria o sentido de separação. Então lá está, a tal não pertença. Só que nessa pertença, eu chego à pertença quando eu abro o coração. Quando eu realmente vou a esse espaço pleno de amor. E nós temos medo também dessa plenitude. Nós temos medo da liberdade. Temos medo do amor incondicional. Muitas das coisas que as pessoas perguntam é: como é que eu vou perdoar alguém que me fez, seja o que for? Como é que eu vou conseguir aceitar que eu não entendo que aquela pessoa... Isto é simplesmente não ver o outro, não reconhecer que o outro faz parte do meu espaço, faz parte desse espaço de plenitude que é amor. Então, quando eu protejo, eu fecho, eu deixo de me dar a oportunidade de viver a situação. E quando eu me rendo, quando eu aceito, eu abro. Então, a melhor defesa, e quando eu abro, não é? Eu não tenho nada que me vá causar um embate emocional, um embate energético. Eu vivo a emoção, e ao viver a emoção, ela naturalmente se transforma. Porque isso a minha mente é que me diz: isto não é bom, isto vai doer, isto dói. Tu sabes que isto dói, certo? A nossa experiência é esta. Eu já vivi isto vai doer. Então eu já nem quero viver a emoção. Eu fecho. Agora, se eu simplesmente permito esse movimento, ela vem, mas da mesma forma que vem, ela vai. E não é boa nem é má, é apenas uma emoção. Então, grande parte do problema está quando nós catalogamos tudo o que vemos e vivemos. Isto é bom, isto eu devo, isto eu não devo, isto é uma emoção positiva. Estamos sempre a classificar. E nesse tal espaço de amor não há qualquer definição, não há conceitos. É uma energia só, pura. É o nosso estado mais puro, é a nossa natureza. Então aí tudo se dissolve. Não tenho nada a proteger, porque na verdade, quando eu estou em amor, eu não tenho nada a perder. E isto é fechar um ciclo. Eu não vou fechar nada. Eu simplesmente vou abrir por completo. Vou deixar seguir. Não tenho nada a perder e vou estar nessa energia, nesse espaço de amor, que é efetivamente a minha natureza e a natureza de todos nós. Fechar ciclos está então intimamente ligado a iniciar ciclos. Quando eu fecho um ciclo, eu estou a dar oportunidade à minha vida de evoluir, de avançar. Eu estou a expandir. Então, nessa expansão, está sempre intimamente ligado o fechar de um ciclo a iniciar um novo ciclo na nossa vida, porque eu estou-me a abrir às oportunidades, a esse movimento. Eu estou a dar espaço para entrar em coisas novas na minha vida.
Então, o que acontece muitas vezes, e nós conseguimos mais facilmente identificar se temos ou não ciclos abertos ou fechados, são os nossos, aquilo que nós chamamos de nossos bloqueios de vida. E um bloqueio de vida pode ser nas mais diferentes áreas da nossa vida. Não tem de ser estritamente no que diz respeito a relacionamentos, e isso também acontece. Muitas vezes, não se conseguir empreender uma nova relação, não confiar, não estar disposta nem disponível a, e tudo a seu tempo, atenção, tudo a seu tempo, cada um tem o seu ritmo, mas efetivamente a vida fora mostra-nos aquilo que se passa dentro de nós, ou seja, fora aquilo que está cá dentro. E porquê? Porque eu estou a ocupar um espaço energético com algo que já está obsoleto. É como ter um reservatório, e ele está ocupado com uma energia que já não pertence à minha vida, já não faz parte do momento presente, e está a preencher um espaço de oportunidade a algo de novo. Isto é tão simples quanto a arrumação de uma casa. Se eu tenho uma prateleira e quero arrumar algo, eu tenho que tirar de lá os livros, não é? Aqueles que já não me servem, e comprar algo novo para ter oportunidade de viver algo novo, entrar pessoas novas na minha vida. É isto que estou a querer chegar. Se eu mantenho um espaço ocupado com uma pessoa no meu coração, e quando eu digo no meu coração, atenção, não é porque eu gosto muito dela, muitas vezes, ou porque ainda sinto amor, é porque eu tenho esse apego ainda. Como é que vocês querem que a outra pessoa, uma vez que nós somos energia, estamos nesta interação, o meu campo energético está fechado, está ocupado. Eu não vou atrair outras pessoas para a minha vida, muito menos. Ou se calhar, muitas vezes eu atraio pessoas neste tipo de vibração também. Ou com uma situação semelhante, porque depois vamos atrair alguém que nos vai espelhar aquilo que nós estamos a viver dentro de nós. Então eu tenho que criar espaço. E fechar ciclos cria este espaço. Cria este espaço de renovação, este espaço de oportunidade para entrar em coisas novas na nossa vida. E digo isto a um nível dos relacionamentos, ao nível da profissão, porque está muito ligado com a nossa energia criativa, com a nossa energia sexual, está ligado também com todos os nossos sonhos, o criar e dar luz à vida. Portanto, bloqueios de vida muitas vezes vêm, efetivamente, porque há ciclos que não estão fechados. E mais especificamente, muitas vezes, e sabemos nós muito bem que está associado à energia do nosso útero. Então, intimamente ligado a um fechar de ciclos, estará associado aqui sempre uma renovação, uma limpeza energética do útero. Não é por acaso que se recomenda que pelo menos uma vez por ano façamos uma limpeza energética do útero. Nós criamos conexões energéticas com os nossos parceiros sexuais que perduram pelo menos durante 7 anos. E muitas vezes o que é que acontece? O que é que vem este bloqueio? É muito interessante. Parece que, entre aspas, nos roubam aqui parte das nossas ideias ou dos nossos sonhos. E quando a relação termina, ou já terminou há algum tempo, nós olhamos para a pessoa e até muitas vezes falamos, agora ele está a fazer tudo aquilo que nunca fez comigo e nunca quis viver comigo. Ou seja, a sensação é que realmente existe este contágio energético. Claro que há coisas que nós não controlamos, não vamos controlar certamente, mas vamos desvincular, porque a nossa energia também fica, de alguma forma, a ser utilizada. Okay? Então, há aqui bloqueios que podem ser ao nível emocional, ao nível sexual, ao nível de relacionamentos, de criatividade, e existem estes cordões energéticos que devemos dissolver, e atenção, como em todo e qualquer processo, nós não queremos cortar nada e desenvencilharmos de nada. Todo e qualquer processo de cura, transformação, tem de ser em amor. Portanto, um processo de fechar ciclo, eu estou sempre a dizer isto, e já vou especificar mais à frente por causa da jornada, tem de ser um processo em verdade, um processo de amor, em verdade para connosco e em verdade para com o outro. E há outra questão que são os votos, pactos e acordos que nós fazemos. E fazemos votos, pactos e acordos, muitas vezes de forma consciente, mas a maior parte das vezes fazemos de forma inconsciente. De forma consciente são coisas extremamente práticas. E se falamos de uma relação, muitas vezes falamos de um casamento, falamos de um contrato que é assinado, um pacto que é ali que se faz, seja ele religioso, seja pelo civil. É um facto, há um papel assinado, há ali um acordo especificado. E depois há os acordos que nós fazemos do coração ou da alma, e há aqueles que ainda por cima verbalizamos. As palavras que nós lançamos
e que achamos que não são relevantes, mas que efetivamente criam essas ataduras energéticas. Quando eu digo, eu nunca mais me vou apaixonar assim por alguém, não é? Ou eu vou ser para sempre tua. Já tira a primeira pedra àquela que nunca disse uma coisa destas. Numa secta não há problema nenhum, porque estamos à distância de um computador, neste caso. Mas até na nossa adolescência, não é? Vai ser para sempre. E o pior, e por mim falo, atenção, é que isto está tão enraizado, mas tão enraizado, que nós acreditamos que é para sempre. Isto já acabou, já está lá atrás. Mas o casamento, isto era para sempre, não é? Uma pessoa quando casa é um casamento para a vida. Não interessa se sofremos, se choramos, se estamos insatisfeitos, não é? Se existem questões que já nem vou falar aqui, se existe violência, seja verbal, seja emocional, psicológica, não interessa. Mas um casamento é para a vida. E isto está, então, no inconsciente do coletivo feminino, está enraizadíssimo. São os tais pactos que nós fazemos, ou que já fizemos, alguns em vidas passadas também. Então, há que dissolver de forma amorosa e consciente, com vontade a partir do coração, com verdade, também estes votos, estes pactos, estes acordos. Tem aqui uma frase, que eu vou lê-la textualmente. Isto é importante. Que é aquela coisa de porque é que nós adiamos. Nós realmente somos completamente responsáveis pelas nossas vidas. Não podemos, a responsabilidade não está na mão do outro. Não está. É muito interessante, já fazendo aqui spoiler em relação à jornada, nós quando fazemos estes processos, nós vamos perceber que o problema está todo em nós, obviamente. Entende? Esta é a parte mais complicada. Nós achamos que não perdoamos o outro, culpamos o outro é responsável, mas depois, quando sai, não é? Quando vamos ali ao coração, quando vamos à emoção, à verdade, quando somos transparentes connosco, entendemos que realmente eu senti-me culpada, eu não aceitei, eu fui a responsável, eu não quis ver a verdade, eu não quis viver, não quis aceitar. Então, uma verdade absoluta é esta: seja qual for o ciclo que permaneça em aberto, ele interfere com o nosso avanço pessoal. É claro. Então, é um dos grandes fatores de motivação. Então, se eu não fecho este ciclo, eu não me estou a permitir avançar. E acreditem, eu sinto isso. Sinto ao nível energético. Quem tenha mais sensibilidade, ou quem tem essa, toda a gente tem, não é verdade? Mas quem esteja desperto para essa sensibilidade, reconhece que realmente o espaço energético tem fugas, ou que tem, vamos chamar, invasões. Claro que outra pessoa não quer invadir, ou a situação não quer invadir a nossa vida. Nós é que permitimos isso. Então também eu sempre pedi para mim própria para o fazer em amor, não em rejeição. Não é como quando fazemos uma limpeza energética, não vamos andar aqui a limpar nada, não é? Nós não queremos ver, eu quero me ver livre disto. Isto não é fechar um ciclo. Não é fechar um ciclo. Fechar um ciclo é, ok, aceito, foi isto que a vida me deu. Foi isto que eu quis viver. Então é um processo de aceitação para connosco, para com a vida, sobretudo. Como eu ia dizer, o que não é fechar ciclos, exatamente. Esquecer. Primeiro que ninguém esquece, não é? Nós não sofremos amnésia, são algumas situações, não é? Infelizmente, mas ninguém de um momento para o outro, pronto, isto vai passar tudo, eu vou esquecer, esta pessoa nunca mais me vou lembrar. Esquecer, na verdade, ninguém esquece. O tempo, e depois é fantástico, nós temos aqueles chavões, aquelas frases maravilhosas que é o tempo tudo ajuda, porque nós achamos que o tempo vem e vai apagando a memória, não é? Ele não apaga a memória emocional, que está cá o registro. E atenção, o registro físico. Não é? Nós temos memória no nosso corpo físico. Isso vai saltar tudo, mais dia, menos dia. Não é? Não é abandonarmos, não é? Eu não quero saber, não é? Sermos completamente displicentes e fazermos de conta que não é nada connosco. Não é? Virarmos as costas. Ou sentirmos que, isto não teve qualquer efeito na minha vida, isto, como veio, foi. Isto também se ouve muitas vezes, não é? Água vem, água vai, não é? Passo a expressão. E aquela história também, isto é muito interessante, que isto ouve-se muito, que é bola para a frente, não é? Bola para a frente. A vida segue em frente. Isto uma pessoa
tem é que seguir, nem que seja tipo escavador a levar tudo à frente, mas isto segue. E nós, mulheres, principalmente mães, e eu vejo pelas separações que existem nos finais de casamento, quando há filhos, não é? Há sempre esta tendência para ver o lado do instinto de sobrevivência, não é? Deste avançar com a vida, ok? Mas calma lá, porque isso não significa muitas vezes que o ciclo está fechado dentro de nós. A vida segue, e há outra coisa também nós temos tendência para fazer, isto tem a ver com esta história dos medos, da rejeição, da solidão, que é a substituição. Substituímos para não sentirmos esta dor, ou não vivemos esta emoção, ou substituímos por outra relação, ou substituímos por um objetivo profissional, ou por uma viagem, não sei, estou a dar alguns exemplos, mas realmente nós mudamos o foco da questão, não é? Queremos mudar o foco. Não interessa, continua ali qualquer coisa atrás, mas eu agora só quero olhar para a frente. Mas aquilo vem connosco, vem connosco, vem connosco. E é como a mochila continua ali a pesar. Então, nós não vamos, ao fechar um ciclo, banir as pessoas da nossa vida. Isto é importante. A mesma coisa quando nós fazemos a desvinculação energética, aquilo que chamamos dos cortes, dos cordões, dos votos, pactos e acordos. Não há um corte do vínculo emocional, a pessoa não vai desaparecer da nossa vida. Vai desaparecer, ou melhor, vamos dissolver essa conexão que nos drena energeticamente, que nós permitimos que nos drene energeticamente. Ninguém vem cá buscar nada, nós é que deixamos, nós é que entregamos o poder, não é? Entregamos o nosso poder de alguma forma, ou à pessoa ou à situação. Então nós vamos recuperar o nosso poder energético. E vamos recuperar a nossa energia, a nossa força, a nossa amorosidade. Não que a outra pessoa tenha ficado com ela porque quer, se calhar, antes pelo contrário, mas porque nós é que nos mantemos ali, naquele tempo, espaço, naquela situação, naquele vínculo. Quando não fechamos os ciclos, não vivemos o momento presente, não reconhecemos dádidas e oportunidades da vida, não nos abrimos a novas relações, não nos abrimos ao movimento, estamos em luta, em esforço, em controle total e estamos constantemente a reviver tudo isto. Isto é uma canseira, não é? Fins quanto último, isto é uma canseira. Então, o que é que eu vos quero dizer? Um checklist, se vos ajudar neste momento. Como é que eu reconheço, porque existiram questões sobre isto, que é, como é que eu sei se eu fechei ou não ciclos na minha vida? Não é? Porque o que é que nós podemos achar? Se começarmos a procurar, não é? Procura e acharás. Nós vamos encontrar muitas histórias do nosso passado, mas isso são as nossas histórias, não é? Que fazem parte da nossa história pessoal, da nossa vivência, da nossa experiência. Agora, um ciclo não fechado é algo que mexe connosco. É um desafio, é algo que incomoda, é algo que não permite, é algo que eu não consigo, que não aceito, não é? Então temos aqui algumas perguntas que eu vos vou dizer e se quiserem podem apontar para depois fazerem as vossas reflexões. Sentir, não pensar, atenção. Primeiro, vêm imagens do passado à minha mente. Não é? Se eu estou constantemente a reviver imagens do passado, e digo imagens de experiências, lugares, situações, se eu estou constantemente a me virem à mente estas imagens do passado. Se tenho pensamentos repetitivos, não é, sobre essa pessoa, eu não consigo desvincular. E atenção, às vezes, não é um pensamento por vontade própria, eu falo mais em termos perceptivos, sensitivos. Volta e meia, porque é que esta pessoa me veio à mente, não é? Do nada. E depois começam a existir uma série de coincidências que não existem, não é? Ou eu vejo alguma coisa sobre ela, eu estou a falar coisas muito básicas, atenção. Aquela coisa do, então ela nunca pôs um like, e hoje pôs um like, e eu via. Vão perceber uma sincronia em que realmente ainda existe aquele movimento que nos conecta. Pode ser uma coisa bonita, pode, mas nós sabemos discernir isso. Se me dói eu pensar em algo que eu vivi, se me traz dor. Se eu recordar uma pessoa, não é? Eu me sinto incomodada. A dor pode ser um incómodo, não é? Muitas formas de dor. Ou se eu tenho um bloqueio de tal ordem, um nível de memória, de registro, em que eu simplesmente tenho dificuldade em recordar-me
de alguma fase da minha vida, é aquilo que eu chamo de apaguei o ficheiro, não é? Apaguei. Então quer dizer que eu recalquei alguma situação. Se sentimos tensão no nosso corpo, não é? O nosso corpo reage. Nós sentimos o coração apertado, o estômago, o dói mesmo. Nós somatizamos no corpo físico algo quando ouvimos falar de quando pensamos. O nosso corpo dá sinal. Bom. Se temos sonhos, sonhos recorrentes, sonhos inquietos sobre uma pessoa do passado, por exemplo. Ou se temos pesadelos, quando digo sonhos, sonhos, pesadelos, repetitivos. E claro que eu estou a falar de relacionamentos, mas isto, volto a repetir, é transversal a vários ciclos da nossa vida. Estou-me a recordar que eu, quando eu fechei o meu ciclo na área de engenharia, eu trabalhei 10 anos em contexto de indústria e depois trabalhei 6 anos no contexto, na área do ensino. Eu, durante esses 6 anos na área do ensino, eu tinha pesadelos, mas são pesadelos mesmo. Eu sonhava que eu voltava a trabalhar na indústria, que era o que eu não queria, não é? Então era constante, era repetitivo. Eu tinha um medo enorme de ter que voltar novamente a essa profissão. Então eu percebia, eu tenho que fechar isto, tenho que fechar esta situação, e deixei de ter, felizmente. Deixei completamente. E o cansaço, não é? Sentimos cansaço, esgotamento. Claro que há outras situações que vocês, situações mais particulares que vocês podem sentir. Não conseguirem um relacionamento, rejeitarem. Claro que também está muito associado. Depois o quê? Depois nós criamos padrões, definições, preconceitos. Os homens são todos iguais. Ou as mulheres são todas iguais. Okay? Estamos a falar de relações heterossexuais, homossexuais. Ou seja, nós achamos que toda a gente vai ser igual àquele parceiro. Ou achamos exatamente o contrário, que é nunca mais vamos encontrar uma pessoa daquela maneira. Nós limitamos, vejam lá, nós limitamos a nossa vida. Nós temos uma infinidade de possibilidades, somos possibilidades infinitas. E nós limitamos. Depois fica claro, não é? Depois tudo se torna, começa a ficar tudo muito claro. Uau! É muito bom nós sabermos o que queremos, mas sobretudo sabemos o que não queremos. Não no sentido de rejeitar, mas no sentido de estarmos no nosso poder interno e também estabelecermos limites. Uma das coisas que muitas vezes não conseguimos quando não fechamos ciclos é estabelecer limites. Achamos que estamos a estabelecer limites. Ou exageramos e criamos blocos, não é? Separação. Ou então não criamos limites nenhum. Achamos que estamos a criar, mas não criamos nada. É? Às vezes, depois também há o expoente máximo da situação que é, lá está, como costumo, é a expressão do roda no ar. Não interessa, a vida vai, segue e vamos toda à frente. Não. Então há que existir verdade para connosco. Sermos sinceros do que é que nós realmente queremos e queremos a partir do coração. Quem é que nós somos? Nós vamos ver quem somos. Sobre o processo de fechar ciclo, só tenho algo a dizer, a acrescentar. Sem dúvida que um processo de fechar ciclos é em tudo semelhante a um processo de luto. Okay? E como tal, é doloroso, porque nós resistimos. Como tal e qual como num processo de luto, nós temos diferentes fases. Então eu deixo-vos só, possivelmente muitas das coisas vocês já sabem, mas deixo aqui estas 5 fases que não têm que ser pela ordem que eu vou dizer, mas que temos que as vivenciar e experienciar para termos consciência de que efetivamente o luto ou o ciclo está a encerrar. Então a primeira fase é a fase da negação. Eu não aceito, eu não quero, não é? Eu rejeito isto que me está a acontecer de alguma forma. Outra fase é a fase da raiva. Então aqui nós revoltamos completamente. Porque não aceitamos, não é? Nós revoltamos completamente. Ou com a vida, ou com o outro, ou com Deus, ou com o universo. Depois passamos para a fase da negociação. Já começamos a aceitar e, portanto, já nos começamos a render e começamos a negociar com a vida. Se acontecer isto, eu faço aquilo. Não é? Ou negociamos com Deus. Não é? Vou rezar não sei quantas Ave Marias e tu vais-me trazer algo. Ou vai acontecer isto na minha vida. Ou para connosco, podemos negociar para connosco também. Inevitavelmente, é a fase que chamam da depressão. E a fase da depressão é a fase da tristeza. Nós temos que chorar.
E depois vem a aceitação. Quando já não temos nada a perder. Já foi tudo. A aceitação, eu não tenho nada a perder. Então eu aceito.